Fala pessoal, tudo bem? É, o talk de hoje, o TED de hoje, ele falou demais comigo, porque eu sou um procrastinador obstinado. Inclusive, esse é o principal motivo pelo qual eu não tenho videogame em casa e sequer tenho o aplicativo do Facebook no meu celular. O TED que eu tô falando, ele já foi visto de mais de 70 milhões de vezes, é um TED do Tim Urban, e ele fala sobre como funciona a mente de um procrastinador. E aí ele ilustra isso de uma forma incrível através de três personagens. O primeiro personagem é o tomador racional de decisões. Alguém que fará as escolhas racionais, produtivas, é capaz de observar o futuro e prever consequências. É o nosso eu mesmo. Mas o problema é que esse tomador racional de decisões, ele tem um companheiro que é o macaco da gratificação instantânea. É alguém que vive inteiramente no presente, não tem memória do passado, nenhum conhecimento do futuro. Então, assim, ele é basicamente um animal e, no resumo, o tomador racional de decisões opta por fazer o que precisa ser feito, que faz sentido no momento, mesmo que seja diversão e tal. E o macaco da gratificação instantânea sempre opta por fazer o que é cômodo e divertido. E com o macaco no comando, o tomador de decisões não consegue navegar para as atividades que fazem sentido, porque a gratificação instantânea ela é super importante, ela é muito prazerosa. E aí é que entra o terceiro personagem, que é o monstro do pânico. Na maior parte do tempo, esse monstro ele está adormecido, mas ele desperta sempre que um prazo está chegando perto ou existe um risco de constrangimento público acontecer. E o monstro do pânico é a única coisa que o macaco tem medo. E aí, então, basicamente o que acontece é, o prazo está chegando, o monstro acorda, o macaco foge e o tomador racional de decisões pode finalmente assumir o comando. E é assim que nós procrastinadores operamos na maior parte do tempo, nessa luta incrível entre esses três personagens. Só que existe uma situação que é muito mais trágica e que aflige não só os procrastinadores profissionais, como eu, mas também os humanos naturalmente produtivos, que é quando não existe um prazo, não existe um deadline, e é algo que aí o monstro do pânico nunca desperta. É aquela situação em que você é seu próprio chefe, você é autônomo, precisa visitar a família, cuidar da alimentação e da saúde. E esse é um cenário perigoso, geralmente é uma situação triste e de sofrimento bem real, assim. A procrastinação de longo prazo nos transforma em espectadores da nossa própria vida. E aí eu acho que o que o TED mais impacta nesse ponto. Porque a gente precisa pensar no que estamos realmente procrastinando. Todo mundo está procrastinando alguma coisa na vida. E a gente precisa estar consciente sobre o macaco da gratificação instantânea e como é que ele opera nessas coisas de longo prazo. A gente precisa colocar nossa vida em perspectiva. Porque uma coisa que eu gostei muito é assim, o brasileiro médio, ele tem 75 anos de vida. E numa perspectiva de semana, isso são 3.900 semanas. Não é tanta semana assim. E se você, assim como eu, já está chegando nos 30 anos, já passaram 1.590 semanas. Então, se você parar para pensar, não sobra muito tempo para a gente fazer coisas que não são importantes. Então, assim, se você, assim como eu, batalha diariamente contra a procrastinação, esse é um assunto que eu adoraria conversar. Então, vai ali nos comentários, fala sobre isso, fala como isso te impacta, pra gente estender essa conversa, enfim, falar de alguma coisa que eventualmente é até mesmo um tabu. Tá bom? A gente se vê amanhã. Até mais.